Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 4. O povo de Deus é santo. Nós queremos enfatizar este aspecto. O povo de Deus é santo. Desde o início, Deus criou o homem com as melhores das intenções para ele. Deus queria que o homem fosse rei, reinasse sobre a terra. Deus queria que o homem fosse um modelo para todo o restante da criação. Deus queria que o homem fosse puro, que se relacionasse com ele. Deus queria o melhor para o homem. Sem dúvida alguma, Deus queria o melhor, tudo de melhor para o homem. Mas o homem não correspondeu às expectativas de Deus e falhou. Caiu, pecou, separou-se de Deus, a morte entrou no mundo, o pecado trouxe uma série de consequências terríveis que até hoje não conseguimos nos livrar e vamos continuar a mesma situação sem nos livrar dessas consequências e o mundo piorando cada vez mais. Para isto, foi necessário que Deus enviasse seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Mas antes de enviar seu Filho, Deus tomou uma série de providências. Deus separou o homem do jardim do Éden. Deus chamou um novo povo em Noé. Deus chamou o novo povo em Abraão. Deus constituiu um povo descendente de Abraão lá no Egito. E este povo, Deus queria que fosse um povo exemplo para os demais povos. Deus separou, santificou um povo para si, para que fosse um povo de sacerdotes. Mas este povo falhou, este povo não conseguiu ser aquilo que Deus queria dele, e então Deus teve que separar dentre este povo uma das 12 tribos, para que fosse uma tribo de sacerdotes, uma tribo consagrada inteiramente a Deus. Deus queria que todo o povo fosse de sacerdotes. O sacerdote é aquele que faz ligação entre Deus e o homem. Mas acontece que aquele povo estava tanto em pecado, numa situação espiritual tão ruim, que não se achegava a Deus. Então se tornou carente de um sacerdócio. Deus escolheu então a tribo de Levi para que se ocupasse do serviço de Deus, do sacerdócio. Esta tribo teve privilégios importantes em Israel. Então veja você que sempre Deus está pensando em termos de povo. Ele quer um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Deus quer um povo exclusivamente seu. É por isto que nós dizemos pela Bíblia que o grande privilégio que nos toca à igreja é sermos um povo para Deus. Ele nos constituiu em povo para Ele. Por sua misericórdia, por sua graça, por sua verdade. Deus quer que sejamos verdadeiramente um povo para Ele. O Senhor quer que sejamos um povo exclusivamente dEle. Agora, se esse povo falha, se afasta de Deus, o Senhor fica triste. Veja lá em Josué, no capítulo 24, no finzinho de Josué, Deus, através do seu servo, exorta o seu povo, porque o povo estava um pouco afastado de Deus. Vamos analisar Josué 24, a partir do versículo 16. Lá nós lemos uma declaração do povo de Israel, o então povo de Deus. Agora, o povo de Deus é a igreja, que é constituída de todos aqueles que em todo lugar servem a Deus, pertencem a Deus. A igreja é o povo atual de Deus, constituída de gentios e judeus. Mas naquela época, o povo separado de Deus e separado para Deus era o povo de Israel. O povo respondeu dizendo a Deus: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos.
O Senhor expulsou de diante de nós a todas estas gentes. Até o amorreu, morador da terra, portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então veja uma declaração de um povo. Nós serviremos ao Senhor. Ele é o nosso Deus. Nós serviremos ao Senhor. O povo manifestou, reforçou o seu voto de consagração, de entrega a Deus. E estava consciente de que Deus havia feito com que eles fossem povo. Deus os havia tirado do Egito e os havia constituído em povo. E nós também hoje, igreja, não éramos povo, mas o Senhor nos separou de todos os povos, de todas as raças, para sermos um povo para Ele, uma nação santa com capital lá nos céus, a Jerusalém celestial. Nós encontramos lá em Levítico, no capítulo 20, algumas características que Deus quer a respeito do seu povo. Versículos 22 e 23. Guardai, pois, diz o Senhor, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que não vos vomite a terra para a qual eu vos levo para habitardes nela. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço fora de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, por isso eu me aborreci deles. Deus havia se aborrecido das nações que habitavam a terra de Israel, a terra de Canaã. Deus se aborrece hoje de todas as nações que praticam a mentira, o engano, a soberba, o sofisma, o fingimento. Deus se aborrece de todos aqueles que praticam a revolta, a independência espiritual, a rebeldia contra Deus. Ele se aborrece de todos estes, inclusive dos religiosos que soberbamente pretendem com sua religião transformar o mundo e constituir um mundo de verdade, com sua religião independentemente de Deus. Deus se aborrece de todos estes e não quer que nós façamos parte deles. Deus diz ainda em Levítico 20, versículo 2, o seguinte: também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, qualquer que der de seus filhos a Moloque será morto, o povo da terra o apedrejará. Qualquer que consagrar seus filhos ou qualquer de seus filhos ao mundo será morto. Moloque era um deus, um demônio, representado na figura de uma estátua com os braços fechados, formando uma espécie de berço, onde se colocavam as crianças para morrer queimadas em consagração àquele ídolo, aquele deus Moloque. Hoje em dia, há pais que estão fazendo exatamente a mesma coisa, consagrando seus filhos ao mundo, seja na moda, seja em qualquer aspecto de consagração das idolatrias modernas, como, por exemplo, os ismos todos de nossos dias, o ecologismo, o humanismo e etc. Há cristãos que não estão ligando para o que seus filhos fazem, estão consagrando seus filhos ao comodismo, estão consagrando seus filhos a toda sorte de modernas idolatrias, sérias, das quais nos precisamos livrar em nossos dias. São tentações que nos atingem e precisamos nos livrar delas. Entretanto, há pais que estão consagrando seus filhos ao mundo, oferecendo seus filhos para ídolos, deuses modernos do mundo, deuses ídolos que se levantam contra Deus. Nós encontramos em 1 Reis, no capítulo 13 e versículo 17, uma expressão interessante. Deus havia estado irado contra o rei Jeroboão. Deus constituiu Jeroboão rei e esperava que ele fizesse um bom governo sobre o seu povo, um povo que deveria continuar a ser separado dentre todos os povos. Mas ele meteu as mãos pelos pés, fez coisas erradas a mais não poder. Deus enviou um servo, um profeta, avisar que ele haveria de punir aquela cidade e aquele povo que estava acompanhando Jeroboão no seu pecado. Veja lá em 1 Reis 13, 17. Me foi dito pela palavra do Senhor, não voltarás pelo caminho porque foste,
Deus não quer que voltemos para o Egito. Deus nos trouxe de lá e não quer que voltemos para lá. Mais adiante, no versículo 32, ele diz: porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todos os altos que estão nas cidades de Samaria. Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes, de entre todo o povo, tornou a constituir sacerdotes. Para lugares altos a quem queria consagrava para sacerdote. Isto se tornou em pecado a casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da terra. Deus estava irado contra Jeroboão, porque não fez caso de que o povo de Israel era um povo separado dos outros povos. Deus hoje está irado contra tantos líderes que não fazem caso de que a igreja é santa, é pura, é separada dos povos do mundo de nossos dias para ser consagrada a Deus. A igreja é santa, a igreja é do Senhor, e há daqueles que não estão vendo isto, há daqueles que não estão sabendo, estão pensando na igreja como apenas mais uma sociedade. Não é isto não, a igreja é um povo, o povo do Senhor, e que não pode se misturar com política, que não pode se misturar com economia, não pode se misturar, meus irmãos, com sociedade. O povo de Deus não pode se misturar com nada disto, porque isto é mundo e pertence a Satanás. Vejamos o que está em Números 3, versículos 5 a 7. Disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrar no tabernáculo. Deus separa os seus obreiros, os seus escolhidos, para ministrar, para servir a Deus. E ai daqueles que não servirem a Deus como Deus os chama. Deus quer, meus irmãos, obreiros servindo a Ele. E hoje há uma falta de obreiros santificados generalizada. Os poucos obreiros que há, devido às pressões do mundo, cedem às forças mundanas e fazem com que o povo de Deus se torne apenas mais um povo seguidor de uma religião. Não é isto que Deus quer. Deus quer um povo separado, santificado, atuando firme e positivamente no mundo. Lá em Tiago 4:4, nós já fizemos referência a esse texto. Deus se aborrece do seu povo e os chama de adúlteros, infiéis, adúlteros e adúlteras, amigos do mundo, estão se tornando inimigos de Deus. Deus quer um povo separado do mundo. É um povo sério, é um povo santo, não como Salomão, em 2 Crônicas 9:28, que, desobedecendo a Deus, importava do Egito cavalos, carros, enfim. Deus havia predito que o rei não deveria multiplicar prata, ouro, bens, mulheres, cavalos. Salomão desobedeceu a Deus e multiplicou tudo aquilo. E Jeroboão extrapolou ainda o seu pai, dizendo que se o jugo dele era leve, o seu seria mais pesado ainda. E assim o povo de Israel foi descambando para o pecado, para longe de Deus, para a mistura total com as outras nações. Isto é o que acontece em nossos dias. O povo de Deus misturado completamente aos demais povos, às nações ao nosso redor, aos costumes dessas gentes do mundo de nossos dias. O Senhor quer uma igreja santa, pura. Ou a igreja é santa ou não é de Deus. Deus não aceita a igreja pela metade. O povo ou é de Deus ou não é de Deus. Este assunto é seríssimo. A natureza da igreja é o povo de Deus santo. Deus não quer templos, organizações, nada disto agrada a Deus. O que agrada a Deus é um povo santo, separado para ser sal da terra e luz do mundo. Amém.